Vamos partir agora para o estudo de um outro fenômeno que ocorre quando a gente estabelece um campo elétrico em um condutor. A gente vai estudar agora a resistência. A resistência elétrica que aparece quando a gente estabelece um campo elétrico neste material. Considerando o condutor submetido a uma força eletromotriz, ou seja, uma diferença de potencial, então a gente vai estabelecer aqui uma diferença de potencial nos terminais desse meu condutor, e essa diferença de potencial vai fazer surgir um campo elétrico que vai ser submetido neste meu condutor. E devido a este meu campo elétrico, elétrons, né, carga negativa, vai circular contra esse meu campo elétrico. Então a gente vai ter uma corrente elétrica circulando neste meu condutor. Este meu condutor ele tem comprimento L, né? E vamos analisar a situação aqui. Existem forças amortecedoras do movimento dos elétrons, que a gente vai chamar de resistência elétrica. A resistência elétrica ela mede uma resistência à passagem de corrente elétrica, à circulação desses meus elétrons, e depende do material do condutor que a gente está analisando. Genericamente, a gente pode expressar a resistência elétrica sendo a força eletromotriz dividida pela corrente. Então, a resistência elétrica deste meu condutor aqui, ele é a força eletromotriz que a gente está aplicando nos terminais desse meu condutor, dividido pela corrente que circula neste meu condutor. A gente já tinha estudado anteriormente, né, que força eletromotriz, ou seja, a tensão, a diferença de potencial, ela é dada por menos a integral de linha de E escalar dl. Então, esse E aqui é o campo elétrico que está circulando nesse meu condutor. E esse meu dl é o diferencial de linha justamente de uma linha que levaria, por exemplo, para eu deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B. Como assim? Então, por exemplo, a gente calcular essa minha força eletromotriz aqui, né? A gente tem os terminais desse meu condutor. A gente tem aqui o terminal da esquerda sendo, por exemplo, o ponto A, e o terminal da direita sendo o ponto B. Se eu quisesse deslocar uma carga de A até B, eu teria que fazer um deslocamento e teria um diferencial de linha dl, né? A gente viu que esse trabalho ele é intimamente ligado à diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B. Ou seja, esse meu diferencial de linha dl aqui é justamente esse diferencial de linha que eu calcularia para deslocar uma carga de A até B, e assim eu vou estar achando a diferença de potencial entre os pontos A e B, ou seja, a diferença de potencial entre os terminais A e B deste meu condutor. Assim eu consigo achar então essa força eletromotriz, que é estabelecida nos terminais desse meu condutor, e isso dividido pela corrente. A corrente a gente já tinha visto anteriormente, que era a integral de superfície de J escalar ds. Ou seja, eu tenho aqui circulando uma corrente elétrica neste meu condutor, atravessando uma seção transversal de área S, e eu quero calcular essa corrente. Essa corrente ela é integral de superfície da densidade de corrente que atravessa essa minha área S, escalar ds. O ds é o diferencial de superfície que é normal a essa minha superfície que eu estou integrando. E aqui eu consigo então achar justamente essa minha corrente elétrica. Fazendo essa divisão de força eletromotriz, de diferença de potencial por corrente elétrica que a gente vai achar quando a gente realizar essas integrais, a gente vai achar então a resistência elétrica desse meu condutor. Isso é expresso de forma genérica para um campo elétrico que não é uniforme, para um condutor que também não é uniforme, enfim, nada uniforme, ele é genérico, né? Só que agora, para condutores de seção reta e campo elétrico uniformes, essa expressão ela se torna bem mais fácil. Eu ocultei todo o desenvolvimento matemático e a gente vai achar que esse R ele é dado pelo comprimento L deste meu condutor dividido pela condutividade vezes a minha área dessa minha seção transversal S aqui. Então, se eu pegar L e dividir pela condutividade e também dividir pela área da seção transversal deste meu condutor, eu vou achar a minha resistência elétrica deste meu condutor. Isso para o caso em que esse meu condutor é uniforme e eu tenho um campo elétrico uniforme circulando aqui nesse meu condutor. Aí assim eu consigo achar essa minha resistência elétrica aqui. E a gente tem também que resistividade é igual a 1 sobre condutividade. Como a condutividade é dada em siemens por metro, a resistividade é dada em metros por siemens, né? E a gente tem que a nossa resistência elétrica ela vai ser igual a resistividade ρ vezes o comprimento do nosso condutor L dividido pela área da seção transversal deste meu condutor. E assim a gente acha a resistência elétrica deste meu condutor. Com isso, então, a gente termina o nosso estudo de resistência elétrica estabelecida num condutor
quando no estabelecimento de um campo elétrico neste meu meio material, neste meu condutor.